Antes de continuarmos com o desenvolvimento das restantes funcionalidades deste sistema, eu quero chamar a atenção aqui para um aspecto, uma contribuição aqui de um comentário do Walter Couto, que refere que seria interessante alterar a nomenclatura dos fecheiros, neste caso para termos aqui uma lógica um bocadinho mais coerente, e não há qualquer problema nisso, nós poderemos fazê-lo. Inclusive eu agradeço o comentário e todos os outros comentários que eventualmente vierem a sugerir funcionalidades para este tipo de sistema, no sentido em que nós podemos também aproveitar estes comentários e estas dicas para acrescentar aqui mais informações, nomeadamente, por exemplo, como é que nós fazemos um mecanismo de refactorização da nossa aplicação. O que é uma refactorização? Basicamente é quando nós temos mesmo a necessidade ou chegamos à conclusão de que a designação dos nossos scripts, da nossa estrutura, da criação das pastas, etc., não está correta ou não está suficientemente bem adaptada para aquilo que pretendemos, não é suficientemente escalável e então nós temos a necessidade de alterar essa estrutura. Por vezes, quando o projeto já tem uma dimensão bastante grande, o que vai acontecer é que essa refactorização é muito mais complexa. Aqui o que é que nós podemos fazer? Bom, nós podemos de facto aqui fazer um refactoring de tudo isto que fizemos até agora de uma forma relativamente simples. Existem ferramentas dentro do Visual Studio Code para fazer refactorização, mas nós vamos aqui procurar fazer isto tendo em conta o curto espaço de desenvolvimento que ainda temos ao longo desta aplicação. Em primeiro lugar, vamos abrir aqui as rotas. E nas rotas é muito importante termos em atenção o seguinte. Nós temos aqui no Router Setup a informação de qual é a porta de entrada da nossa aplicação. E uma vez que nós não estamos a desenvolver uma aplicação, mas sim a parte que diz respeito à autenticação e à autorização, é importante que a nossa aplicação tenha sempre uma entrada principal. Eu aqui defini que seja o main, mas de facto se calhar faz sentido que todas as partes relacionadas com utilizadores, isto é, o login, o logout, registro de conta do utilizador, recuperação de password, acesso a um perfil, etc., esteja tudo isso concentrado num controlador que se chame, por exemplo, Users Controller ou controlador usuário. Eu prefiro que não seja usada a expressão controller e depois o nome, mas sim, eventualmente, o inverso. Apenas por uma questão de nós conseguirmos perceber, a determinada altura, quando o nosso projeto for maior, quando fazemos, por exemplo, um Ctrl P para ir à procura de um determinado fecheiro, se eu agora colocar Users, eu vou conseguir verificar aqui que o User, por exemplo, também faz parte aqui da pasta Tests Entity. Existe aqui o User Agent, etc. E tenho aqui um User que é um Model. E se eu tiver um User que também é um Controller, vão aparecer aqui todos. Eu facilmente consigo verificar aqui qual é a diferença entre eles, mas por vezes eu quero ter nomes únicos. Então vamos fazer isto, que é o seguinte. Aqui vamos deixar ficar o Main, mas aqui nestas rotas que nós aqui temos, nós vamos criar aqui inclusive uma separação para as rotas que dizem respeito a usuários. Eu vou colocar aqui username. Gosto também de fazer, mas isto é uma opção pessoal, fazer aqui um upper. Okay, vamos fazer aqui Ctrl Shift P. Aqui fazer um Ctrl Shift P, mas selecionando tudo isto, upper. E colocar aqui um destes separadores que estão aqui disponíveis, mas que eu vou colocar aqui desta forma. Isto é, começar a separar as rotas da minha aplicação, porque ela poderá vir a ter dezenas de rotas, por uma lógica de agrupamento. Então, neste caso, eu tenho aqui, em vez do main, eu vou passar a ter o seguinte. Vou ter aqui o User Controller, ou vamos lhe chamar simplesmente User, desta forma. Aqui é que vamos ter, então, o Users, ou o User Controller, vamos lhe chamar assim User Controller, e temos o Login Submit. Da mesma forma que aqui, quando eu quiser agora colocar aqui a rota certa, vou colocar aqui User e aqui User Controller. E temos aqui Login FRM, ok? Então aqui o Main Index vai passar a apresentar o seguinte. Quando eu for aqui a Main, ele vai me indicar aqui o seguinte. Verifica se o usuário está logado, sim ou não, mostra o quadro de login, etc. Nós neste momento ainda temos implementado este sistema, que foi a criação de um método dentro, ou de uma função dentro de um helper. Muito em breve, já no próximo vídeo, eventualmente, nós iremos fazer aqui a alteração para um filter, e vocês vão ver que os filters são mais interessantes, porque vamos retirar daqui uma série de lógicas do interior deste main, e do interior dos controladores de uma forma geral. Então aqui, em vez de ele fazer um this login FRM, estes dois métodos que aqui estão vão passar a pertencer a um novo controlador.
Então eu vou copiar isto que aqui está, vou remover daqui, vou chamar aqui o terminal, vamos fazer aqui um PHP Artisan, ou melhor, peço desculpa, é um Spark, o Artisan seria para o caso de estarmos a usar o Laravel, make controller, e aqui vamos colocar user controller. .php, não é necessário, vamos fazer aqui o controlador foi criado aqui, ok? Aqui dentro nós vamos colocar então aqueles dois métodos, ok? Então eu tenho aqui um private que, ok, aqui vamos ver porque ele estava aqui a dar o erro, tinha colocado ali dentro do index. O index nós para já vamos deixar ficar, aqui o login nós vamos deixar ficar assim, aqui este vai passar a public, ok? Vai passar aqui a public, com a apresentação do formulário de login. Falta ainda fazer a parte da validação. Este erro, como é que ele se resolve? Bom, ele é uma importação do model. Como nós vamos alterar o model também, então nós vamos fazer da seguinte forma. Aqui no models, o user passa a ser user model, seguindo aqui a indicação que nos foi dada. Vamos também alterar aqui para user model. Desta forma passará a ser mais simples fazer um control P e colocar aqui user e conseguimos logo ver o controller e o model, tranquilo. E portanto aqui o user model vai passar a ser importado aqui como acontecia no main. Vamos retirar daqui, vamos colocar aqui a sua importação para aqui, só que agora com user model, ok? E deixamos de ter aqui o erro quando também alterarmos para user model, porque é o nome da nova classe, certo? Tudo o resto permanece exatamente igual. Agora, o que é que está a acontecer aqui? O sistema está-me a dizer que, bom, não existe este método, de facto ele não existe. Então nós vamos remover todo este código que aqui está, ou melhor, vamos fazer o seguinte. Aqui não vamos remover ainda o check session. O check session é carregado no base controller aqui com o app helper, ok? Então ele tem lá aquela função. Então se eu verificar aqui o check session e se eu verificar que não existe sessão, o que é que eu vou dizer ao sistema? Que eu quero que ele apresente ou que seja redirecionado para o quadro de login. Ora, onde é que existe esse quadro de login? Aqui nas minhas rotas, eu já defini aqui uma rota, user/login frm. Poderia inclusive aqui nem sequer ter o user login, uma vez que, apesar de ser uma área relacionada com user, eu só vou ter um login definido aqui como rota. Não vou ter um login definido depois como uma funcionalidade no interior da minha aplicação, independentemente daquilo que ela tiver para nos oferecer. Então eu posso colocar aqui login frm, login submit e deixar ficar depois aqui a utilização do controller. Então, nesta circunstância, eu vou pegar aqui, vou aqui ao meu main e no sítio onde eu tenho esta verificação se está ou não está logado, que nós iremos resolver já eventualmente no próximo vídeo desta série com os filters, eu vou colocar o seguinte, return, redirect, to, e vamos colocar aqui dentro a rota, ok? Aqui faltou colocar a setinha e, muito bem. O que vai acontecer aqui depois, neste meu main, é que ele vai estar logado, vai estar dentro, vai ser redirecionado para o interior da nossa aplicação. Neste momento nós não temos interior da aplicação, ou aquilo que seria a página home. Vamos criar aqui uma muito simples. Public function, home, e aqui no home, o que eu vou fazer é simplesmente fazer o seguinte. This home. Okay? Aqui vamos colocar simplesmente um echo, aplicação, ok? Só que para que isto funcione corretamente, eu também tenho que voltar a verificar se nós temos sessão ou se não temos. Então, neste caso, section, ok? Se o check session estiver inválido, o que ele vai fazer é exatamente esta mesma circunstância que aqui está. Okay? Se não houver sessão, ele salta. Porquê que eu estou a fazer isto? Porque eu tenho aqui uma rota que é pública. Ora, eu não tenho de facto ainda a rota, eu vou ter que a definir aqui. Então, nas minhas rotas, eu vou ter aqui o routes, get, e agora vou colocar aqui o home, por exemplo. Okay? Então, este home vai ser o equivalente à página de entrada da minha aplicação.
quando eu entro, vou ser redirecionado para o home. Isto, obviamente, se já existir um login. Então vamos colocar aqui main, home. Vamos verificar se depois tudo isto vai funcionar. Como é óbvio que eu não estou a fazer testes ainda. Então vou colocar aqui este comentário, simplesmente para dizer, ok, se eu entrar, o que é que acontece aqui? Se não estiver logado, vai para o quadro de login. Caso contrário, vai para a home. Na home ele volta a perguntar, mas está mesmo logado? Porquê? Porque eu posso colocar no endereço do meu browser diretamente o caminho para esta home. Okay? Então faço aqui um return redirect to login FRM para que ele apresente sempre o quadro de login. Certo? Vamos verificar então o que é que acontece aqui. Obviamente que se eu entrar no User Controller eu não tenho aqui rigorosamente nada. Aqui vamos poder criar depois a lógica necessária para que, se alguém entrar diretamente aqui no User Controller, na parte do index, seja executada qualquer coisa. Neste caso não é, porque não existe nenhuma rota para o index do meu User Controller, mas já existe para Login Form e Login Submit. Há aqui um outro problema que vamos ter que resolver, que é o Login Form. Ctrl+C, Ctrl+P, Ctrl+V, vamos abrir o Login Form, porque neste momento ele está a apontar para o main. Ora, como eu defini a rota sem ser com o user, eu vou deixar ficar assim desta forma. Vamos agora verificar então onde é que temos erros que sejam necessários resolver. Vou fechar tudo isto, vou aqui colapsar tudo, vamos aqui ao nosso browser e vamos verificar então aqui no nosso auth public, temos aqui o login, vamos colocar aqui o João, vamos errar na password BBB, vamos fazer aqui um login e erro de login, portanto temos aqui um erro, ok? Erro, neste caso, tratado. Vamos colocar o AAA, login, e cá está. Estamos na aplicação. E, portanto, reparem o que é que aconteceu. Aqui nós temos o login FRM, okay? Depois iremos resolver esta questão do index.php para ele passar a aparecer desta forma. Okay? Se eu agora for aqui, reparem que dá aqui um erro. Eu vou aqui remover a parte do login. Neste caso, vou fazer um clear site data para voltar a ter aqui, então, a minha aplicação sem o login efetuado. Quando eu entro, ele vai à porta de entrada. Ao chegar à porta de entrada, que é o meu main, neste caso, se eu for aqui, então, ao controlador main, eu tenho aqui este index, que é a porta de entrada. Ele faz a verificação, verifica que não há o usuário logado, vai fazer o redirecionamento para aqui. Esta rota é esta que aqui está, que vai basicamente dizer, ok, é o login FRM, vai para o controlador User Controller, vai fazer o seu login FRM e por aí fora. E, portanto, penso que temos então a refactorização feita na nossa aplicação. O que basicamente ela permite agora fazer é o seguinte, torna, no caso concreto do desenvolvimento de qualquer outra aplicação, a única obrigatoriedade que terá que existir é que a aplicação, neste caso, comece por ter um controlador main, chamado main. Tudo o resto passa a fazer parte de um conjunto de informações que nós vamos disponibilizando aqui para que seja gerido então o sistema de autorização e autenticação com um user controller. Poderíamos inclusive também adicionar aqui uma pasta e era muito fácil de fazê-lo, que era simplesmente fazer isto. Reparem, colocar aqui uma pasta, user, puxarmos o user controller para o seu interior, okay? Vamos aqui mover. O que nós vamos ter que fazer aqui é algo muito simples. Nas rotas, nós vamos aqui, em vez de user controller, vamos ter que adicionar aqui user barra. Ok? Vamos verificar se vai ficar a funcionar assim corretamente. Então vamos aqui regressar à nossa página, vamos voltar aqui à porta de entrada da nossa aplicação e ele diz-nos, não, aqui não pode funcionar desta forma. Ele diz que the namespace delimiter is a backslash, not a slash. Bom, esta é uma outra circunstância sobre refactoring que nós temos que ter em atenção. Neste caso, quando eu chego aqui e vejo que de facto o meu sistema não consegue chegar ao formulário e tem aqui erros, nós temos que ter em atenção sempre a questão das rotas. E então, neste caso, não só as rotas, mas também os namespaces das aplicações, ou dos fecheiros. E neste caso eu tenho aqui o seguinte, no main, eu fiz uma atualização aqui do main, etc. O main continua a estar no sítio correto, mas quando eu criei o user controllers, eu criei-o
partindo do pressuposto que ele estava no namespace App Controllers, quando na realidade ele agora passou a estar, depois da minha mudança para o interior de uma pasta, dentro do Users, ok? Então o namespace dele passou a ser um namespace diferente. Ainda assim vamos verificar se de facto está a funcionar corretamente ou não. Neste caso, vamos aqui puxar o Public, ok? E ele diz-nos que não, continua a ter aqui um problema. Obviamente que eu tenho aqui um problema, eu coloquei users, quando é user. Aqui nas minhas rotas eu tenho que ter então user barra user controller. Vamos verificar se já temos então o nosso problema resolvido. Vamos aqui ao public, vamos aqui refrescar e cá está então a nossa circunstância resolvida. Portanto, reparem como o problema de refactorização de uma aplicação pode levar a este tipo de confusões. Eventualmente eu penso que temos aqui já mais bem organizado o nosso sistema, isto é, nós temos aqui um user controller dentro da pasta dos controladores, ok? Temos aqui user controller, eventualmente se tivermos, por exemplo, uma funcionalidade de edição do perfil do utilizador, poderemos também colocar aqui um controlador dentro, está tudo relacionado com o user. E temos também nos models o user model. Obviamente que nós poderíamos criar aqui uma pasta para o user model, então vamos fazê-lo. Vamos colocar aqui user, vamos colocar o user model lá dentro, okay. Vamos mover, mas agora atenção, para nós conseguirmos aceder a este user model, nós vamos ter que alterar o seu namespace, aqui passa a ser barra user, ok. Depois vamos ter que também alterar aqui no nosso user controller. Okay. Eu acho que aumentei aqui um bocadinho o texto. Aqui no user controller, aqui deixou de estar apenas no user e passa a estar também no user model. Okay? O user model dentro da pasta user. Vamos verificar novamente se o sistema está a funcionar corretamente. Ok. Vamos colocar aqui o João. Vamos colocar aqui AAA, login e cá estamos então dentro da nossa aplicação.